eu sou novo, estou Não, aqui fica a convite tranquilo, vai lá. do Ricardo. Então, vamos orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que ilumine a ministração da palavra e que toque a gente o mais profundo possível. O primeiro dia foi sobre amigo, me tocou quando eu lembrei que quem fez vir participar daqui foi um amigo de infância. O segundo dia foi sobre uma boa samaritana. A sinapse que eu tive, ou o insight que eu tive da boa samaritana foi a minha esposa, porque ela, ela é uma mulher e é muito boa, e tenho o privilégio de estar 30 anos ao lado dela. Então, cada vez que a gente toca uma palavra e faz uma ministração, as pessoas sentem alguma coisa. E eu estou fazendo meu testemunho do que eu senti os 2 primeiros dias, e vamos para o terceiro dia, que se Deus quiser vai vir uma terceira coisa boa. Eu vou ministrar, compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O tema da mensagem é o caminho. Jesus é o caminho. Esse é o tema da minha mensagem. Eu vi essa palavra como Jesus é o caminho. Eu tive mais ou menos assim como se fosse uma visão. Vendo um caminho e vendo como se Jesus estivesse andando e nós o seguindo como sendo seus discípulos, né? Então, nós seguindo Jesus. Jesus como caminho. Seguir o caminho de Jesus significa o quê? Trilhar o caminho do perdão, trilhar o caminho da verdade, trilhar o caminho do amor, trilhar o caminho da misericórdia, trilhar o caminho da justiça, da mansidão, da graça, do perdão e da paz. É seguir a Jesus. Então, Jesus é como um mestre. Eu vejo assim, Jesus como o nosso mestre, o nosso salvador, aquele que nós seguimos. Se nós seguimos a Jesus, se Jesus é o caminho, e nós seguimos o mestre, então, nós seguindo o mestre, nós temos isso em nós. Então, tendo como se nós, sendo os discípulos dele, e tendo em nós a característica do perdão, a característica da misericórdia, a característica da graça, assim nós seremos conhecidos. Todos nós seremos conhecidos. A igreja de Cristo, ela vai ser conhecida pelo amor, conhecida pela misericórdia, conhecida pela mansidão. E tudo isso, nós só conseguimos fazer isso, andar, seguir os passos de Jesus, se for pela força do Espírito Santo. Então, Jesus, ele deixou o Espírito Santo para que nós possamos conduzir e andar segundo a vontade dele. Quando nós seguimos a Jesus, nós seguimos esses passos dele. Então, a característica do cristão são esses. Se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso líder, se ele é o nosso salvador, então é isso que nós devemos seguir. O mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a igreja. Nós temos manifestado essa graça, né? Então, o mundo olha para nós esperando a manifestação de algo, né? Então, esperando a manifestação de Cristo nas nossas vidas, né? Lá em João 15:16 fala assim: se me amardes e guardares os meus mandamentos, se me amardes e guardares os meus mandamentos. Então, quando nós amamos a Cristo, nós guardamos os mandamentos dele. E o mandamento de Jesus é aquele que ama deve obedecer aos seus mandamentos. E a obediência aos seus mandamentos é uma prova de que alguém o ama. Então, assim, quando nós amamos a Cristo, nós obedecemos voluntariamente a Cristo. Porque o amor de Cristo, ele é recíproco para as nossas vidas. Então, ele nos ama, nós sentimos ser amados e nós queremos seguir a Cristo e nós queremos andar nos passos de Cristo, nós queremos andar no caminho de Jesus e nós queremos ter essa conduta. Eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo: será que onde eu tenho estado, no grupo que eu participo, onde eu moro, eu tenho seguido o caminho de Cristo?
Será que na minha vida as pessoas têm visto isso? Será que as pessoas têm visto o amor, o perdão, a misericórdia, a graça? Fala assim que se Jesus é o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, quem é a vida? É Jesus. Então, é ele que dá a vida. A verdade, nesse versículo, quando fala a verdade é a revelação perfeita da vontade de Deus. Então, o Senhor revela a sua verdade perfeita em nós através do amor dele. E algo muito interessante que a verdade de Jesus, ela liberta nós do pecado e do pecado da escravidão e conduz à liberdade a Cristo. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós caminhamos com Cristo, nós conseguimos andar em Cristo, nós conseguimos entender que o amor de Cristo, ele nos liberta de todo o pecado, da escravidão do pecado e nos traz uma vida com Cristo, uma vida na luz de Cristo, refletindo a luz de Cristo. Se aonde nós moramos, aonde nós vivemos, a comunidade que nós participamos, se nós não refletirmos essa luz de Cristo, o caminho de Cristo que tem nos conduzido, tem algo que não condiz, né? Então, se nós somos filhos de Jesus, filhos de Deus, andamos na luz, então nós temos que refletir a presença e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Jesus é a vida, porque o versículo fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele venceu a morte e ofereceu a vida eterna a todo aquele que nele crê, né? A todo aquele. Então, Jesus, ele dá vida para nós. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Jesus, obedecemos o mandamento dele, amamos ele, seguimos os seus mandamentos, seguimos em amor. Não como se diz, imposição, mas é algo como se nós sentimos o amor de Cristo e queremos resplandecer o amor dele. Resplandecer o amor dele com o próximo, né? Amar a Cristo, que nós não vemos, e amar ao próximo que nós vemos, é muito mais fácil, né? O mundo se confunde, o mundo fala assim que é muito mais fácil nós amarmos aquele que nós vemos do que aquele que nós não vemos. Mas nós amamos a Cristo e nós temos que representar o Cristo que nós não vemos em amor. No nosso irmão que nós vemos, o nosso irmão que muitas vezes nos maltrata, como se diz assim, não concorda com aquilo que nós falamos, que nós pensamos, mas é este irmão que nós vemos que o amor de Cristo nos ensina a amar. Então, andar no caminho de Jesus é seguir os passos dele. Essa é a reflexão que eu deixo para nós nesta tarde, né? É seguir os passos de Jesus no caminho dele.